podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Sabe-se hoje, sem margem para dúvidas, que o exercício físico tem um papel crucial na saúde da mulher em todas as idades e em todas as condições. Mas e fazer exercício naquelas alturas difíceis do mês, ou quando se tem demasiadas dores e parece impossível pensar sequer em mexer um dedo, porque temos uma doença que já foi diagnosticada, uma coisa chata, que dá dores, que nos incomoda, que nos reprime? Como é que conseguimos fazer exercício? Olá, eu sou a Graça Rosendo, bem-vindos ao novo programa do podcast Hospital da Luz. Sportcast, com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance. Já lá vai o tempo, e era o tempo das nossas mães e das nossas avós, claro, em que estar com o período menstrual significava não poder tomar banho, não poder fazer ginástica na escola, não poder ir à praia, era um tormento. A menstruação era um monstro silencioso que atacava as mulheres todos os meses e as deixava socialmente limitadas, obrigando-as a uma estranha reclusão. Bom, esse tempo já lá vai, felizmente. Mas a verdade é que ainda há muitos nós por resolver nesta matéria. Falamos, como já se percebeu, de exercício durante o ciclo menstrual e também dos constrangimentos ao exercício provocados pelas dores menstruais que têm origem em doenças como a endometriose e a síndrome dos ovários poliquísticos. Olá Mafalda, bem-vinda ao Sportcast. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá Graça, é um prazer estar aqui a participar no podcast. Mafalda Antunes é a nossa convidada especial deste episódio do Sportcast, o podcast do Hospital da Luz sobre exercício, saúde e performance. É fisiologista no Hospital da Luz de Lisboa e especialista na avaliação e prescrição do exercício para as mulheres, seja qual for a sua condição. É por isso a pessoa certa para responder a esta dúvida de base, não é? Mafalda, dores menstruais e exercício físico são compatíveis? São sim, Graça. O que a ciência Ainda nos bem. diz, ainda bem, é que existe uma variabilidade na experiência que cada mulher tem durante o seu ciclo menstrual. E é importante ajudar cada mulher a conhecer o seu corpo, a entender as diferentes fases do ciclo menstrual e a conseguir definir as melhores estratégias que se adaptem à sua experiência individual, à prática de exercício físico, sempre de forma prazerosa e adequada ao seu contexto e também aos seus sintomas. Bom, a própria experiência, talvez não seja preciso a ciência dizer-nos isso, mas a própria experiência que temos é de que, de facto, mesmo ao longo da nossa vida, a experiência que temos, que vamos vivendo nos muitos ciclos menstruais que temos, são diferentes e, portanto, isso significa que devemos ajustar muitas coisas à medida que essas diferenças vão surgindo. E quando falamos de exercício, ainda mais. Significa que há mulheres que sentem necessidade de o fazer porque sentem uma grande variação, quer dos seus níveis de energia, quer sintomas físicos mesmo, e outras mulheres não sentem qualquer tipo de necessidade de adaptar o seu plano de exercício de forma tão específica. Portanto, é indiferente se estão ou não. Exatamente. Okay. Não será indiferente, mas não implica uma alteração, uma mudança no plano de exercício. Bom, Mafalda, eu falei há bocadinho dos nós que ainda há por desfazer sobre este tema. Um deles, por exemplo, e eu ouvi muitas vezes isso, fazer muita ginástica, muito exercício físico afeta a menstruação, pode implicar que a mulher deixe de ter período, deixe de ter ciclo menstrual, enfim, isto tem algum fundo verdadeiro, é mesmo assim ou é mesmo só um mito urbano? Ou seja, que se calhar mulher, quando faz muito exercício pode ficar sem menstruar. Não, essa relação existe sim. Ou seja, a intensidade, um dos sinais de sobretreino, de overtraining, de sobretreino na mulher pode ser precisamente a ausência de menstruação. E isso é um sintoma, um sinal clínico de alerta para consultar o médico e ter o devido ajuste no plano de exercício e alimentar, ou seja... Mas há mesmo uma relação direta? Eu isso é que achava que não havia, não é? Enfim, imagino que atletas de alta performance, etc., possam poder ter alguns problemas a esse nível, como se sabe, mas enfim, o exercício normal... Para a população normal, o exercício físico, para as pessoas que não são atletas e que fazem exercício físico de acordo com os guidelines para a população em geral, não existe essa relação negativa. O que podemos até constatar é
pelo contrário, que um dos benefícios do exercício físico é melhorar o funcionamento hormonal e metabólico. Pode contribuir a um estilo de vida saudável para um determinado equilíbrio hormonal, o que conduz a um ciclo menstrual saudável. Ok. Ou seja, essa avaliação é indireta. Na primeira vez que me colocou a questão, eu pensava que tinha sido neste Nessa sentido. sim, Tinha era. sido na perspectiva de eu faço muito exercício físico, então posso estar a prejudicar de alguma forma. E é um bocadinho isso, era a ideia que havia era um pouco essa, não é? A mensagem que era passada um bocadinho de mães para filhas era... Sim, a intensidade Hoje do não faz exercício ginástica porque físico, isso faz não mal. respeitar os períodos de recuperação e a ausência de menstruação é um sinal clínico que requer vigilância clínica e adaptação do exercício físico, sem dúvida alguma. Eu, na verdade, comecei logo com as coisas negativas e não devia. Pois foi. Não é? Foi logo pelas coisas que não... Enfim, estamos aqui a tentar explicar e começar por dizer não, é bom fazer exercício, eu já estou pelas coisas. Mas, de qualquer maneira, continuo agora por aí para acabarmos Claro. de vez o tema. Há algum impedimento, efetivamente, à prática de exercício durante quando a mulher está menstruada? Não, desde que naturalmente seja da vontade da mulher. Então, pronto, já estamos a entrar no lado bom da coisa. da Exatamente. conversa. O que existe sim é uma necessidade de ajudar a mulher a ter um melhor conhecimento sobre o seu corpo, sobre a forma como se sente a praticar exercício físico quando está menstruada e na forma como se sente após praticar exercício físico também na fase da menstruação. Que tipo de dúvidas, de questões, de problemas é que lhe colocam quando fala sobre isto nas suas consultas de fisiologia do exercício para a mulher? Se é que lhe colocam essa questão? Porque eu imagino o ciclo menstrual também, como naturalmente implica alterações como alterações hormonais e de humor, não é? Uma das consequências. E, portanto, assim, a última coisa que pode apetecer é sair do sofá, porque naquelas alturas do mês não dá vontade de fazer mais nada. Como é que se contraria isto? Que tipo de preocupações é que as mulheres na sua consulta lhe vão demonstrando quando se fala deste assunto? Ou quando este assunto é, na sua essência, um problema? Porque Exatamente. na maior parte das mulheres imagino que não seja. A principal questão que é colocada em consulta não é como fazer exercício físico durante a menstruação. A principal questão que é colocada em consulta é a necessidade da mulher entender que funciona num relógio biológico interno numa base de um mês, que varia ao longo do mês e que tem diferentes sintomas que tornam o exercício físico mais difícil, mais exigente ou que até sente alguma melhoria no seu desempenho físico nas diferentes fases e não só na fase da menstruação em si. E o objetivo em consulta dessas pessoas é principalmente poderem aprender que variações é que deve ter o tipo de exercício físico que fazem, quando, por exemplo, na semana que antecede a menstruação se sentem mais cansadas, até mais inchadas, ou quando, que efeito é que o exercício físico pode ter na modulação do apetite, quando têm cravings por refeições com maior densidade calórica ou um tipo de alimentos que até nem faz parte dos seus hábitos alimentares. E de facto o exercício físico pode ter um papel benéfico na modulação do apetite, ou que tipo de atividade física é que devem fazer quando se sentem que os seus níveis de energia estão mais em baixo, ou quando é a fase do ciclo menstrual em que se sentem com mais força e que fará mais sentido uma sobrecarga na intensidade e no tipo de treino mais vigoroso para desenvolver as suas capacidades. Gostei dessa parte que disse em que se sentem com mais força durante o ciclo menstrual. Qual é exatamente essa fase? É na altura E que da ovulação. Exatamente. Que diferenças é que há durante este ciclo que implicam, portanto, essa adaptação do próprio exercício na mulher? Essa questão remete-me para o que lhe disse inicialmente. Nem todas as mulheres sentem esta variabilidade do ciclo menstrual, ou seja, eu não tenho uma resposta para lhe dizer. Na fase A deve fazer isto, na fase B deve fazer aquilo. O que existe é a necessidade de mostrar às mulheres que sentem essa variação, que não estão essa sozinhas, variabilidade identificar ajustar. sinais de recorrência, de acordo com a
naturalmente com a etapa da vida em questão, com o plano de exercício, com o tipo de exercício físico que praticam e ensiná-la a ajustar desde o tipo de atividades, eventualmente a hora do dia a que pratica exercício físico, por exemplo, naquelas alturas em que a mulher se sente com baixos níveis de energia, em que não apetece mesmo recolher, descansar, por exemplo, a uma mulher que pratica exercício físico ao final do dia, se calhar um ajuste na hora e durante essa Faz fase toda a do diferença. ciclo Que fazer giro. exercício físico de manhã e não deixar para o final do dia, que até tem tempo, mas é quando os níveis de energia baixam abruptamente, poderá fazer uma diferença relevante em manter a frequência de exercício físico, manter os seus hábitos e manter, acima de tudo, a sensação de bem-estar que proporciona o facto de ter feito exercício E físico. isso não quer dizer que a mulher mude todo o seu exercício Isso para mesmo. amanhã. É conhecer-se, perceber que há uma fase do mês em que tem energias menos, está com as energias mais em baixo e, portanto, se calhar faz sentido fazer o exercício de manhã. Percebi bem. Exatamente, É isto. percebeu bem. Não quis fugir um bocadinho à sua pergunta no sentido de dizer todas as fases do ciclo menstrual e dizer nesta fase esta alteração, nesta fase esta alteração, porque isto é de facto uma indicação individual e não vamos Claro, generalizar claro. que todas as pessoas sentem estas Das coisas da estas mesma maneira, alterações. não sentem, com certeza. Isto se calhar é uma pergunta muito básica e pode-me dizer que não faz sentido nenhum fazer, mas há algum tipo de cuidado que as mulheres devam ter a fazer exercício durante o ciclo menstrual? Devem ter os cuidados normais de higiene menstrual e de conforto para si próprias. Conhecerem o tipo de exercício físico que vão fazer e sentirem-se confortáveis muito com bem. os cuidados de higiene menstrual que Bom, adotam. Nós falámos já de dores e as dores são muitas vezes um fator debilitante, um fator que torna, que tem um impacto grande e que faz com que a mulher tenha, enfim, tenha menos atividade, se recolha, enfim, vamos estar aqui sossegados para isto não coisa. Muitas vezes são dores associadas, como já referimos, a doenças como endometriose. Eu sei que são situações diferentes, vai-nos Claro que explicar sim. isso como a síndrome dos ovários poliquísticos. Então, explique-me esta relação entre dores, estas doenças e o que é diferente nelas e o exercício físico e a importância da prática do exercício físico nestas situações. Vamos separá-las. Claro que é isso sim. que quero fazer. Em primeiro lugar, há que identificar que se existe uma dor, se a mulher tem dores menstruais relevantes, essas dores não são normais e há que identificar a causa. Claro, e para isso, naturalmente. a consulta médica e de fisioterapia pélvica são importantes ferramentas. Não normalizar que é normal a pessoa estar Ter em dores, baixo exatamente. e Já há sabemos que descobrir o porquê. Já sabemos Ok? que ter dor não é normal, portanto é preciso ir ver o que é que se passa. Exatamente. Em relação aos benefícios do exercício físico na endometriose, que a Graça referiu, embora o exercício físico não seja de toda a cura para a endometriose, pode ajudar a aliviar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida da mulher com esta patologia e é por isso uma boa medicina que atua no alívio da dor, precisamente na melhoria da circulação sanguínea, na redução do stress e dos estados de ansiedade e também nos estados depressivos que muitas vezes são associados Exatamente. a esta patologia. E a prática de exercício físico é um comportamento primário que contribui para o equilíbrio hormonal, melhorando a sua função. E por essa razão, já aqui falamos deste benefício do exercício físico, pode melhorar a condição desta patologia da mulher com endometriose. Portanto, não é uma. E já me corrigiu nessa matéria, não é a questão da dor e do exercício serem compatíveis, é mesmo um benefício o exercício em situação de dor e podem e devem ser compatíveis. Exatamente, exatamente. E é necessário ajudar. A dor, de facto, pode ser um entrave, assim como a percepção da dor, porque dor e a percepção da dor são duas coisas diferentes, não é? Às vezes uma coisa que me dói muito não é muito grave e às vezes uma coisa que me dói pouco e que eu não dou muita importância, ela até requer alguma Sim. atenção. Mas o que sabemos é que o exercício físico
tem benefício nesta relação com o corpo e no alívio da dor. É uma estratégia não farmacológica e por isso e também, já falou disso, também tem benefício na regulação, enfim, não farmacológica, mas na regulação do equilíbrio hormonal. E isso é uma coisa muito importante no SOP, ou na SOP, nunca sei dizer bem, mas é na síndrome dos ovários poliquísticos, que existe, é uma patologia que existe precisamente e que resulta da desregulação hormonal, se é que eu percebi bem o que é. Sim. Não é? Então explique-me lá a importância do exercício. Então, o exercício físico na SOP tem um papel determinante na melhoria da sensibilidade à insulina, na regulação da glicemia e no controle do peso, o que contribui para uma regulação hormonal da SOP. Ou seja, partimos aqui do princípio que as mulheres que têm um diagnóstico de SOP já sabem o que é que a Mafalda está a referir-se, porque senão eu vou ter que lhe pedir para se explicar melhor. Exatamente. Então, o síndrome dos ovários poliquísticos, regra geral, está associado a outras questões, ou seja, a uma resistência à insulina, a uma desregulação dos níveis de açúcar do sangue e a uma dificuldade na gestão do peso. Estes são alguns dos sintomas das mulheres com síndrome dos ovários poliquísticos. E o exercício físico regular é eficaz na melhoria da sensibilidade à insulina, é uma boa estratégia para a gestão do peso e para a gestão do peso e para ajudar as pessoas a manterem-se fiéis ao plano alimentar que precisam que é mais indicado para si nestas condições desta patologia. E por isso é bom para a regulação hormonal, ou seja, porque todos estes fatores que o exercício físico impacta em simultâneo, é quase como se fosse um polipil, não é? Sim, exatamente. Mafalda, eu ficava aqui a fazer-lhe uma série de perguntas, mas há uma importante, e antes de terminarmos aqui a nossa conversa, que eu queria fazer-lhe. O que é que nós no Hospital da Luz temos para oferecer às senhoras que nos estiveram a ouvir e que as pode ajudar nesta matéria? Então, temos toda a equipa da Medicina Física e Reabilitação para ajudar as mulheres neste contexto de intervenção multidisciplinar. A mim, pessoalmente, encontrou-me na consulta de exercício, saúde e performance, tanto em sessões de avaliação como em sessões de exercício físico. Muito bem. Bom, eu li num texto escrito pela Mafalda, que está aqui connosco e publicado no site do Hospital da Luz, que compreender como o exercício pode impactar positivamente estas condições é essencial para promover o bem-estar, a saúde e a qualidade da vida da mulher. Eu acho que isto resume bem tudo o que ouvimos hoje neste podcast. Obrigada, Mafalda, pelos seus ensinamentos, pelos conselhos que aqui deixou, foram preciosos. Obrigada, eu, E atenção, contamos consigo para que venha cá outra vez e falemos outra vez do tema da saúde da mulher e do exercício certo para cada uma de nós. Bom, e quanto a si, que esteve desse lado a ouvir-nos, prometemos voltar em breve com mais episódios do Sportcast, um podcast do Hospital da Luz, que está já disponível em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Subscreva e siga-nos. É só pesquisar pelo podcast do Hospital da Luz. Até breve!